Muito bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, cumprindo aí o isolamento, né? Diferente de férias, a gente está trancado em casa esperando passar essa pandemia maldita, mas vai passar, daqui a pouco tá tudo bem, né? Então, é um período diferente, um período que a gente ainda não tinha vivido, um período onde obrigatoriamente a gente precisa fazer as nossas aulas em casa. E que legal ver todo mundo junto aí se ajudando, ver a escola se desdobrando para ajudar vocês e ver também que vocês se ajudam, né, uns aos outros aí. Contem comigo, crianças, para o que precisarem, né? Mandem dúvidas aí pelo WhatsApp, mandem dúvidas pelo Facebook, mandem dúvidas da maneira como você quiser e a gente vai responder, tá? Tá certo que às vezes demora um pouquinho porque a gente está fazendo mil coisas aqui também, mas vamos atender a todos com certeza e vai passar. Daqui a pouco a gente está junto aí de novo, estudando na escola, né? Que ainda é uma maneira mais interessante de se fazer tudo isso. Bom, vamos caminhar aí para o final da apostila 1. Né? A gente vai conseguir passar por todos os conteúdos com calma, com tranquilidade. Fiquem tranquilos. Mas vamos terminar aí a aula que a gente tinha parado, que é a aula sobre propriedades periódicas, tá? É a aula 7, na página 705 da apostila 1 de vocês. A gente já tinha falado um pouquinho sobre o raio atômico. O raio atômico é a primeira propriedade, talvez a mais importante delas. Nada mais é do que essa distância, né, entre o núcleo de um átomo e o último elétron da sua eletrosfera. Como o raio de um átomo é bem pequenininho, ele é aferido em unidades bem pequenas também do sistema internacional, como por exemplo o picômetro, né, que é uma unidade que equivale a 10 a menos 12 metros. Existe também o angstrom, mas que não é uma unidade do SI, que é 10 a menos 10 metros, que a gente vai ouvir falar dele também. Bom, mas se o raio é a distância entre núcleo e eletrosfera, a gente interpretou esta tabela aqui na nossa última aula, né, que mostra para nós o seguinte, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses caras são os gases nobres dos últimos átomos da tabela periódica, né? O grupo 18. E aqui em cima a gente tem a família 1A, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, né? Não tem o Frâncio que estaria aqui para frente. O que esse gráfico está nos mostrando? Que toda vez que você muda de camada, por exemplo, do hélio, que é o último, lá o gás nobre, para o lítio, que é o primeiro da linha de baixo, do neônio, último, gás nobre, para o sódio, que é o primeiro da linha de baixo, e assim sucessivamente. Ó. Toda vez que você muda de camada, o átomo aumenta repentinamente, ó, de uma vez. São esses picos do gráfico. Isso mostra claramente para nós que átomos de uma camada maior, com certeza, são átomos maiores, né? Porque, por exemplo, o hélio tem uma camada, o lítio tem duas, olha como aumenta. O neônio tem duas camadas, o sódio tem três. Tá vendo como eles aumentam? O argônio tem 3, o potássio tem 4. Então dá esses picos, esses saltos aí no gráfico. E essas diminuições aqui, ó. Aqui são as diminuições dentro de cada um dos períodos. Ó. Por exemplo, dentro do segundo período. Se você caminhar no período, não é, que é a linha da tabela, a segunda linha começa com o lítio e termina no neônio. À medida que você vai aumentando o número atômico, ó, porque o gráfico é número atômico em função do raio, o raio está diminuindo. A mesma coisa acontece no terceiro período, entre sódio e argônio, ou no quarto período, entre potássio e criptônio, onde começam a aparecer algumas exceções, né, no gráfico. Mas isso mostra para nós só que, dentro de um mesmo período, por exemplo aqui, ó, no terceiro período, entre sódio e argônio, a gente tem alguns átomos, mas todos eles têm 3 camadas, porque eles pertencem ao terceiro período. Então, o sódio, ele tem 3 camadas, e nessas 3 camadas, essas 3 camadas, melhor dizendo, elas são atraídas pelo número de prótons que tem no núcleo do sódio, que é 11. Então, o sódio, ele vai atrair essas 3 camadas com apenas 11 prótons. Ao passo que o argônio tem 18 prótons. Então, percebe a diferença? São 11 prótons, 18 prótons. Ambos os átomos com 3 camadas. Então, o sódio, que só tem 11 para atrair 3 camadas, atrai com pouca força. Então, se atrai com pouca força, a distância fica grande e o sódio é maior do que o argônio. O argônio tem 18 prótons. E esses 18 prótons atraem as mesmas 3 camadas que o sódio.
Então, à medida que aumenta o número atômico dentro de um mesmo período, os átomos vão ficando mais concisos, mais empacotados, tá? São mais cargas positivas no núcleo para atrair o mesmo número de camadas. Mas isso a gente tinha discutido também já na última aula, a gente tinha visto esse gráfico, e a gente viu o resuminho, né, dizendo que todo átomo, então, no canto inferior esquerdo da tabela são átomos grandes, e os átomos lá do canto superior direito são átomos pequenos. Muito bem. A nossa outra propriedade periódica que a gente chegou a ver em sala foi a chamada energia ou potencial de ionização, que é aquela energia que você fornece para o átomo para arrancar dele um elétron, né, e transformá-lo num cátion. A gente viu algumas discussões sobre isso também. A gente viu que isso gera um gráfico muito parecido com o do raio, só que é o contrário, né? Você vai ter aqui os átomos da família 1A na parte de baixo do gráfico e os gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, todos eles na parte de cima. Por quê? Porque a explicação é essa, exatamente o contrário do raio. Átomos que a gente viu que são os átomos pequenos, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Opa, na imagem do raio. Ó, canto superior direito são átomos de raio pequeno. Canto inferior esquerdo são átomos de raio grande. Então, se a gente comparar isso com a energia de ionização, todos os átomos pequenos eles têm muita energia de ionização e os átomos grandes têm baixa energia de ionização. Ou seja, é muito difícil arrancar um elétron de um átomo pequenininho, porque os átomos pequenininhos têm os elétrons muito próximos do núcleo. E é muito fácil tirar elétrons de átomo grande, porque os átomos grandes têm o seu último elétron de valência bem distante do núcleo. Então a força de atração exercida pelo núcleo é pequena, e uma força de um potencial, né, uma energia de ionização pequena já consegue arrancar esses elétrons também. Isso a gente também tinha visto em sala. Essa tabela é muito importante, porque ela mostra para nós a diferença de tirar elétrons da camada de valência ou de tirar elétrons de camadas mais internas, né, mais próximas do núcleo. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Qual que vai dar para enxergar melhor? Acho que é essa amarela aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, então o átomo de magnésio, ó, o magnésio está aqui. Tirar o primeiro elétron do magnésio envolve 7, Vixe, rabisquei tudo torto aqui. Eu nem vou usar isso daqui, senão vai virar uma palhaçada. Vamos direto aqui no apontador mesmo. Ó, tirar o primeiro elétron do magnésio envolve 7,6 elétron-volt de energia, né? Uma unidade aí de energia. O magnésio ele tem 12 elétrons. Então, se você fizer a distribuição eletrônica dele, vai dar um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ou seja, ele termina em 3S2. Ele tem 2 elétrons de valência. Tirar o primeiro, 7. Tirar o segundo, 15. Ele só tem 2 de valência. Quando eu vou tentar tirar o terceiro, aumenta para 80. Ou seja, essa risca vermelha aqui, ó, ela está mostrando para nós quantos são os elétrons de valência. O sódio só tem 1, magnésio tem 2, alumínio tem 3, silício tem 4 e assim sucessivamente. Todos os elétrons que são da mesma camada, eles são fáceis de serem retirados, ou pelo menos razoavelmente fáceis, né? Porque a gente vai ver depois que metais têm uma tendência maior e a metais são mais complicados de perder elétrons, né? Mas voltando aqui para o nosso magnésio, ó, tirei os 2 da camada de valência, os 2 com energia próxima. Aí dá um salto muito grande para 80. Essas energias vão aumentando, até que a gente termine também com a segunda camada. Então, toda vez que você retira um elétron, retirar o próximo elétron é mais difícil, como a gente viu em sala, certo? Mas as energias de ionização, elas sempre são utilizadas para retirar apenas um elétron e sempre das camadas de valência, ok? Faltou a gente ver só uma propriedade periódica que é bem complicada, é bem tranquila, é bem fácil de entender, que é a eletronegatividade. Tá? Como que a eletronegatividade varia na tabela periódica? Também contrária ao raio, ó. Ela varia aumentando para átomos pequenos e diminuindo para átomos grandes. Mas percebam uma coisa interessante. Quando a gente analisou o gráfico do raio ou da energia de ionização, estão aqui os gases nobres. Quando a gente vai analisar a eletronegatividade, não estão aqui os gases nobres na nossa tabelinha. Por quê? A eletronegatividade ela é um pouquinho diferente de energia de ionização.
ela é uma, digamos assim, uma disputa por elétrons, né? A eletronegatividade vai ficar mais clara nas próximas aulas, quando a gente falar sobre ligações químicas. Ela vale para uma disputa por elétrons dentro de uma ligação. Então imagine o átomo do flúor, que está aqui em cima, se ligando ao átomo do hidrogênio, que está aqui do outro lado. Esses valores que estão nessa tabela são os valores de eletronegatividade dos átomos. Então, por exemplo, a eletronegatividade do hidrogênio é 2.1. A do flúor é a maior da tabela, 4.1. Entre 2.1 e 4.1 existe uma variação, né, um delta dessa eletronegatividade de 2. E esse delta ele aponta para o flúor, porque o flúor é maior. Então, toda vez que o flúor compartilhar um elétron, fizer uma ligação covalente com o hidrogênio, esses elétrons não ficam igualmente distribuídos entre flúor e hidrogênio, né? O flúor atrai com mais força esses elétrons. Então, a eletronegatividade nada mais é do que a tendência que o átomo tem de atrair para perto dele os elétrons de uma ligação. Tá? Então, toda vez que houver uma ligação covalente, que a gente vai estudar ainda, que são os compartilhamentos de elétrons, esses elétrons dificilmente ficam distribuídos bem no meio, né, entre dois elementos, a não ser que eles sejam iguais, elementos iguais. Mas se você ligar dois elementos diferentes, sempre há diferença de eletronegatividade entre eles, então sempre há uma tendência maior para puxar os elétrons de uma ligação, digamos assim, para atrair os elétrons de uma ligação. E essa tendência também aponta para os átomos pequenos. Ó. Átomos pequenos, eles são mais fortes para puxar os elétrons de uma ligação química do que os átomos grandes. Certo? Essa é a eletronegatividade. Nada mais do que isso, galera. Então a gente tem as nossas 3 propriedades periódicas aí que vão aparecer muito em exercícios para vocês, tá? Esse vídeo foi rapidinho só para a gente fechar essa ideia, porque a gente já tinha visto bastante sobre isso na nossa última aula, né? Só que a gente precisava fechar. Então guardem aí o conteúdo da aula 7 no seu coração. Você precisa entender essas 3 propriedades: raio, energia de ionização e eletronegatividade. Tá? As 3 propriedades são muito importantes. Só que se você compreende o raio, todas as outras são propriedades inversas ao raio, certo? Então, só para finalizar aqui o nosso pensamento, ó, esse é o raio. Se você sabe, então, a região onde estão os grandes e a região onde estão os pequenos, as outras propriedades são fáceis. Por quê? Onde você tem átomos pequenos, você precisa fornecer muita energia de ionização para tirar o elétron dele, né? O contrário para os grandes. Onde você tem átomos pequenos, eles são os átomos que atraem mais os elétrons de uma ligação química, ou seja, são os mais eletronegativos da tabela. Beleza? Com isso a gente encerra então, pessoal. Façam os exercícios, né, sobre a aula 7. E daqui a pouquinho eu vou gravar um vídeo sobre ligações iônicas para vocês. Aí sim a gente faz com mais pausa, com exercícios, né, sem muita correria. Isso aqui era só um que a gente precisava finalizar. Beleza? Galera, cuidem-se, tá? Não saiam de casa a não ser que seja extremamente necessário. Cuidem das pessoas mais velhas da sua família, porque eles são mais suscetíveis a terem problemas, né, com essa doença. E estudem bastante, certo? Não, eu sei que não é a mesma coisa de ir à escola, mas por favor tentem ter bastante disciplina para que a gente veja aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Nessa mudança toda que a gente está tendo. Tá bom? Contem comigo, mandem exercícios, mandem perguntas no WhatsApp. E daqui a pouco também eu posso gravar uns vídeos resolvendo exercícios e pôr direto lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Abraço, galera. Até mais.